José, com 17 anos de idade, entre seus irmãos, ele se destacou pela a sua obediência ao seu pai. Ele veio de uma experiência do seu pai com a sua mãe, né? E então José foi um filho amado, Benjamim, o caçula. Mas José se destacou, e Jacó então dá para ele uma túnica, está lá, uma túnica colorida, uma túnica que podemos destacar assim, como uma túnica que diferenciava José, ou a túnica do destaque. Por quê? Porque José, ele tinha essa obediência ao seu pai, ele tinha o coração em Deus. A gente vê na trajetória de José, em nenhum momento ele se desviando dos caminhos de Deus. Isso fez com que ele chegasse ao propósito. Não existe na vida de uma pessoa um propósito sem as experiências, sem um processo. Não existe sucesso sem processo. Nós precisamos entender que nesta vida, muitas coisas que acontecem com você é um processo de Deus para treinar você, para forjar você, para levar você a uma experiência maior, experiência com Ele, experiência de maturidade. Você precisa entender isso. E aqui neste congresso, você está aqui, abra o seu coração, porque talvez você esteja vivendo um momento de grande tribulação, de grandes dificuldades, de grandes problemas, mas eu quero dizer para você que Deus está com você. Ele está com você. Deus, Ele não falha. Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. Ele criou você e você não está aqui nesta terra por acaso. Deus está com você, amém? O destaque você pode destacar pelos seus dons, você pode se destacar pelas suas atitudes, por oportunidades. O destaque, ele é importante. E muitas das vezes o destaque, ele traz consigo também responsabilidades. Não é fácil você se destacar, porque quando você se destaca lá na sua empresa, na sua família, você se destaca, você influencia outras pessoas, mas ao mesmo tempo você levanta também inimigos, situações diversas. E você precisa estar preparado para entender qual o propósito de Deus naquilo que Ele tem reservado para você. Entendeu? E isso começou a gerar ciúmes nos seus irmãos. Versículo 3, nós podemos ver o versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Observando o versículo 3, diz a palavra de Deus que José trazia más notícias dos seus irmãos. Isso mostra claramente o caráter dos seus irmãos, a começar de Rúben. Então, seus irmãos não tinham um comportamento legal. Eles não tinham um comportamento que poderia ser de exemplo. E José, então, trazia as más notícias, trazia as notícias para o seu pai, porque qualquer delito que acontecia dentro da cultura judaica, o delito eram os filhos de Jacó, não era o filho de Jacó, eram os filhos de Jacó, os filhos de determinada família. E é importante entender que José, ele cumpria o seu propósito, mas os seus irmãos prepararam a cilada para ele. Porque o ódio e a inveja, quando entra no coração, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. E é importante a gente estar preparado. Irmãos, aqui nos segredos do coração, você precisa abrir o seu coração e saber que as circunstâncias da vida, ela vai te conduzir a um objetivo. Não murmure, não lamenta. É importante você abrir o seu coração para Deus e entender que Deus tem um propósito. No versículo 11, os seus irmãos começam a ter um ciúme avassalador. E José, ele sente isso, a oposição dos seus irmãos. Seus irmãos foram apacentar o rebanho, né, as ovelhas em Siquém. E se você considerar Siquém, havia uma preocupação no coração de Jacó, porque no capítulo 34 você vê o que aconteceu com Dinar. Então ali havia já uma preocupação de Jacó, e por isso seus irmãos não ficaram em Siquém, foram para Dotã.
E ali, José, então, vai atrás dos seus irmãos para saber o que estava acontecendo. E em Siquém, ele tem informação de que os seus irmãos estavam em Dotã. De Siquém a Dotã, mais 30 quilômetros aproximadamente. Ele caminha em busca dos seus irmãos, encontra os seus irmãos. Ali seus irmãos jogam ele no buraco. E ali ele perde a sua túnica do destaque. É rasgada, é jogado no buraco. Existem momentos que a gente se encontra assim, no buraco. E olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, e você pensa assim, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, é incerto, você fica inseguro, dá sudorese nas mãos, você começa a sentir a emoção abalada, é um momento que você se sente só, mas tem um detalhe, que você vai ver dentro da história de José, em vários momentos, o texto dizendo, mas o Senhor estava com José. Eu digo para você nessa noite, nesse congresso aqui, Deus está com você. Como ele diz através do profeta Isaías, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Deus é forte. Quantos momentos difíceis que você já passou e Deus te livrou. Quantos momentos que você pensou que ia morrer e não morreu. E a gente precisa ir parar de reclamar e saber que Deus está conduzindo. Ou Deus está conduzindo, ou então Ele não é Deus. Deus é Deus. Em todas as coisas. Estava me lembrando ontem, essa mensagem, eu havia preparado ela, já estou mastigando essa mensagem, alimentando ela muitos dias. E eu estava me lembrando dos segredos do coração, quando foi lá no Hotel Tauá, pastor Enoque, pastor Jorge. No Hotel Tauá. Eu saí de Campo Belo com a minha família, fizemos a inscrição para estar no congresso, uma bênção no Tauá. 3 horas de viagem, as malas. Quando eu chego para fazer o check-in, aí a moça falou, o quarto dele foi substituído, tal. Porque o quarto dele, que estava reservado, houve uma troca, tal. Aí eu confesso que me deu uma tristeza. Deu uma tristeza, trocou, nós vamos colocar você em outro quarto. Tá bom, então tudo bem. Aí o quarto era distante. Aí fomos arrastando as malas. E distante. Mas tá bom, estamos no congresso, tal. Eu queria ficar mais próximo do auditório, para ficar pertinho, mas fomos mais distante. Meu quarto ficou mais distante. Aí veio aquela tristeza. Olha, tem momentos que a tristeza vem. Eu fiquei triste aquele dia. Falei, poxa vida, eu reservei o quarto e tal. E de repente chegamos no quarto mais distante. E aí a pessoa do hotel abriu o quarto e falou, olha, nós trouxemos você para um quarto melhor, porque houve uma substituição, mas aqui você vai ficar melhor. Eu falei, tudo bem, tá ok. Entrei com a minha esposa e meus filhos pequenininhos lá para o quarto do hotel. Gente, vou te falar, nem o pastor Jorge ficou naquela suíte, não. Eu vou falar uma coisa para você, uma banheira de hidromassagem de todo o tamanho. Sabe, quatro espaços diferentes dentro 4 ambientes. Sauna dentro do quarto. Eu sou louco com sauna. E eu falei, que maravilha. E tal. Aquela coisa toda, e conforto, quarto presidencial. Eu falei, meu Deus, é raro, pastor. E eu falei, aí, para você ver que às vezes existem coisas no caminho que você não pode reclamar. Você não pode murmurar. Você não pode blasfemar. Porque Deus está no processo. Deus está no processo. E Deus tem coisas grandes para você. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Deus tem bênçãos para a tua vida. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Receba nesse congresso, Deus tem coisas grandes para você. E José, queridos, neste processo do buraco, ele retirado ali, é vendido pelos ismaelitas e midianitas por 20 ciclos de prata. E José é levado para o Egito. Olha,
você precisa fazer o certo. Mesmo em situações difíceis, você precisa fazer o certo. José, ele honrava o seu pai. E o mandamento por promessa, em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente precisa entender, e a Bíblia tem os seus princípios, Deus estabeleceu os seus princípios para serem estabelecidos, porque você vai colher aquilo que você está plantando hoje. A semente que você traz aqui no altar, você vai colher amanhã. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Entendeu? Então, ele sai ali daquele buraco de Dotã e vai para o outro lugar incerto, porque agora ele está como escravo, longe da sua família. Às vezes, há momentos em que você sofre um insucesso. Você sente que, ao invés de você estar avançando, você está regredindo. Escuta, olha para mim. Escuta esse rema, anota isso aí. Às vezes, é necessário você dar um stop, recuar, para se recompor, para avançar com mais força. Entendeu? Porque às vezes a pressão ou as pressões desse momento que nós estamos vivendo, essa geração, esse corre-corre, esse estresse que as pessoas estão vivendo, elas estão sofrendo e somatizando no físico muitas doenças. E você é sufocado pelos problemas e você começa a desanimar. E você tem que entender que às vezes a derrota, você aprende às vezes muito mais na derrota, na perda, do que quando você ganha. Sabia disso? Você amadurece. O Henry Ford, o dono da Ford, ele deixou uma frase célebre, que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Com mais inteligência. E aí, queridos, é onde nós precisamos abrir o nosso coração. O que está errado? É Deus, qual o propósito de Deus nisso, nesse momento que estou vivendo? José é vendido, e ali os ismaelitas levam José, 20 ciclos de prata. O ciclo em hebraico é shekel, ou shekel, que significa pesar, pagar. Era uma unidade de peso, equivalia a cerca de 12 gramas. 20 ciclos de prata foi equivalente a 2 anos e meio de trabalho. Foi um bom preço. Mas entenda uma coisa, ele chega lá no Egito, é colocado no mercado de venda. Quem foi o remidor? Potifar, o chefe da guarda de Faraó. E ali resgata José, provavelmente com outros escravos também, e José começa a trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele teve êxito, porque todas as coisas que uma pessoa que tem Deus e que tem o temor de Deus faz é com qualidade. Porque você está fazendo para Deus. Então, tudo que você for fazer no seu trabalho, você não chega atrasado, você auxilia até em outros setores, você não há essa diferença, porque você se preocupa com o todo. E José, ele se destacou lá na casa de Potifar, porque tudo que ele fazia, porque Potifar não colocaria ele como um mordomo na casa dele, se José fosse um cara avacalhado, fosse uma pessoa que estava a todo momento lá na cozinha, comendo pão, biscoito, mortandela, seja o que for. Todas as vezes que Potifar via José, ele estava fazendo com perfeição. Aí Potifar chama José e fala: vem cá, rapaz, chega aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir de hoje, você vai ser mordomo aqui nessa casa. Você vai administrar essa casa, ok? E entrega para ele, que podemos considerar a túnica da confiança. Ele havia perdido a túnica do destaque, e agora ele estava recebendo a confiança
de alguém importante em uma terra estranha. E sabe o que aconteceu? Com essa túnica da confiança, ele fez com êxito, e tudo que ele colocava as mãos para fazer, prosperava. Onde José colocava as mãos, prosperava. Eu digo para você, há poder de Deus nas suas mãos. Você é servo de Deus, você não é um defraudador. Você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Há poder nas suas mãos, há riqueza e honra nas suas mãos. Somos filhos de Deus e comeremos o melhor dessa terra, como diz a palavra. Somos profetas do Senhor, profetisas do Senhor, nesta geração, neste tempo. E aí a mulher de Potifar cresce o olho em cima de José. Ele era formoso. Mas entenda uma coisa, o brilho de Deus atrai também coisa ruim. Porque o Satanás, ele quer ver você derrotado. Ele não quer ver você feliz, prosperando. Você, uma luz, à noite ela atrai insetos também. O brilho de Deus em José atraiu a mulher de Potifar. E ela era uma mulher perdida. E a gente olha assim o caráter de José, porque quando você lê o texto, você vê a investidura desta mulher em José. Você vê essa mulher investindo pesado para atrair José. Mas tinha uma coisa, olha o versículo 2 do capítulo 39. Diga comigo, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E ali na casa de Potifar, aí ela começou a investir em cima dele, para tentar derrubar, para tentar desviar o propósito de Deus, que Deus havia estabelecido na vida de José. E poderia fracassar, se José tivesse atitudes erradas. Porque todas as bênçãos estão condicionadas à nossa atitude. Sabia disso? A vontade de Deus na esfera humana, ela só é absoluta quando nós nos rendemos. Senhor, faça a tua vontade. Mas esse livre-arbítrio que dá liberdade do homem escolher o que ele quer fazer, vem as consequências. Muitas pessoas estão perdendo o casamento, perdendo o ministério, perdendo muitas coisas, por causa de decisões erradas, por causa de atitudes erradas, documentos que assinou, que não poderia ser assinado, entendeu? Então é importante você entender isso. E ela começou a investir. Diz a Bíblia, versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher, olha o versículo, capítulo 39, versículo 8. Está aí na tela. Olha aí. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele fala, mulher, escuta, Potifar me deu liberdade para eu administrar qualquer coisa, colocar a mão em qualquer coisa aqui, mas em você eu não estou permitido em tocar em você. Ou seja, o meu caráter, minha postura me impede de tocar em você. E não apenas pela minha conduta, mas pelo Deus que eu sirvo. Pelo Deus que eu sirvo, por esse Deus. Porque o texto diz, ele deixa claro, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar contra o Senhor. Não vou. E então, meus irmãos, aquela mulher olha na casa, vê que não tinha ninguém. E ali ela seduz José. José foge daquela mulher, deixa suas vestes. E ele então corre daquela mulher, ela grita, chama os empregados, os guardas. E diante de Potifar, José não teve como ter um advogado, não tinha câmera filmando. Havia o testemunho da esposa de Potifar. E ali Potifar não teve outra escolha senão pegar José e mandar para o cárcere. As suas vestes foram tiradas. Por quê? Ele não ia como mordomo,
ir para um presídio, lá para o cárcere. Ele teve que vestir roupas de presidiário, estava lá. Mas é interessante a gente entender que o texto é bem claro. Olha só o versículo 20. Diga comigo: e o Senhor de José o tomou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora olha o versículo 20. O Senhor, porém, era com José. Observe que Senhor aqui, no primeiro versículo, está com letra minúscula. Foi Potifar, o seu senhor, o jogou na prisão por causa da acusação, da calúnia. E agora lá no cárcere, diz a Bíblia que o Senhor, porém, estava com José. Tem momentos que você desce e você não sabe o que fazer, o que está acontecendo. Imagine a cabeça de José. Por que a palavra diz que o Senhor estava com José? Porque José estava com o Senhor, estava perto de Deus. Quando você lê o Tiago capítulo 4, versículo 8, o que diz a palavra? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tem pessoas que ficam esperando Deus vir. Deus venha ao meu encontro. Nós que temos que nos aproximar de Deus, nós que temos que rasgar os nossos corações diante de Deus, falar para Deus: Deus, eis-me aqui, muda essa situação, muda esse quadro, faz de mim uma pessoa diferente, faz de mim um bom marido, uma boa esposa, faz de mim um bom líder, uma pessoa de expressão nessa geração. E aí, meus amigos, José na prisão, ele tinha uma identidade. Você sabe o que é uma identidade de uma pessoa? Ela ser autêntica, ela ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Isso é a marca de uma pessoa, o caráter, a postura, sem falsidade. É você ser autêntico, é você ser de Deus aonde for. Muitas pessoas podem ir para o motel, mas você não vai porque você teme a Deus. Muitas pessoas podem roubar, que roubem, mas você não pode roubar porque você é filho de Deus. Muitas pessoas podem adulterar, pode ter 2, 3 mulheres, mas você não vai adulterar porque você é filho de Deus. Porque Deus está com você. Entendeu? E aí o carcereiro, chefe, começou a ver José. Começou a observar José e viu que a luz de Deus estava em José. Porque é notório quando Deus está com uma pessoa, ou quando uma pessoa está com Deus. A identidade de uma pessoa. Está ali nosso pastor Jorge. Aí eu acompanho assim sempre, a gente está sempre perto. Estar perto do pastor Jorge, ele é uma enciclopédia, a gente está aprendendo a todo momento. Esses dias mesmo ele falou: Wesley, vamos ali fazer uma visita. Aonde, pastor? Não, espera aí, vamos lá. E aí pegou o carro, entrei no carro e fomos, pegou a BR, entrou numas quebradas, uma casa simples, uma choupana, vamos ali. É aqui mesmo, pastor? É aqui mesmo. E eu olhando para um lado e para outro, vamos aqui visitar uma ovelha. Apertou a campainha, por causa do Covid ficou na porta, mas pegou na mão da ovelha, orou com a ovelha e tal, chorou com ela. E isso é identidade. Pastor Jorge, em qualquer lugar que ele estiver, ele é o pastor Jorge. Não é? Seja na casa do rico, seja na casa. Outra vez nós fomos fazer outra visita, e ali ele, casa simples, e ele tira a semente, planta ali a semente na vida das pessoas, ora com elas, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Isso é identidade. Tem muitos pastores que não dão a vida pelas suas ovelhas. Deste congresso Segredos do Coração, a gente precisa entender que a nossa identidade cristã, ela precisa prevalecer onde nós estivermos. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um profeta, vai uma profetisa do Senhor. A identidade, essa identidade cristã marca você. E preste bem atenção,
abre portas para você. Onde você chegar, Deus abre portas para você. E você fica como quem sonha. Diga glória a Deus. Versículo 23, diz a Bíblia. Olha aí. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O carcereiro chamou José, falou: José, vem aqui. Vem cá. Eu estou vendo que você está sendo um bom exemplo aqui. Eu estou vendo, eu estou sobrecarregado, José. Vem cá, José. Chega aqui. Chega aqui, José. Vem cá. Chega aqui. José, olha só, a partir de hoje, eu estou te entregando a chave aqui. José, a partir de hoje você vai administrar aqui o cárcere comigo. A partir de hoje eu te dou autoridade, José, para você soltar presos, para tomar banho de sol. Tá certo, José? Você vai me auxiliar, porque eu estou vendo que você tem algo diferente em você. Tá bom, José? Ele havia perdido a túnica do destaque, havia perdido a confiança da casa de Potifar, mas agora estava recebendo a túnica da autoridade. A autoridade é dada por Deus. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 9, tendo reunido seus discípulos, lhes deu poder e autoridade. E ali ele ficou, no cárcere, por cerca de 2 anos, aproximadamente. E ali, fazendo com cuidado, havia 2 homens que estavam aos cuidados de José, que era o copeiro e o padeiro, entre outros que estavam ali. Irmãos, é profundo, porque você pode estar numa choupana, você pode estar num palácio, você pode estar numa prisão, onde você estiver, se o seu coração estiver em Deus, firme em Deus, Deus está com você em qualquer lugar, seja no buraco, seja na prisão, onde você estiver. Se Deus estiver com você, meu irmão, você fica tranquilo. Não vai te faltar pão, não vai te faltar água, não vai te faltar alimento, não vai te faltar saúde, não vai te faltar segurança, porque Ele coloca os seus anjos ao seu redor. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu temo e os livra. Padeiro estava triste, copeiro triste. E José pergunta: o que está acontecendo? Olha, nós tivemos um sonho aqui, e meu sonho está me deixando atribulado. Qual foi o sonho? Conte-me o seu sonho. Eu sonhei, eu era copeiro. Eu na verdade era copeiro de Faraó, mas entristecemos Faraó, eu e o padeiro, nós viemos para aqui. E como foi o sonho? Eu sonhei que havia uma videira na minha frente, e nesta videira 3 ramos frondosos e bonitos, flores e cachos de uva, e eu pegava os cachos de uvas, e então espremia na taça de Faraó. E aí José falou assim: olha, a revelação é essa, o significado é este, da parte de Deus para você. 3 ramos, são 3 dias, em 3 dias você será restituído deste lugar, para a sua função de copeiro novamente. O padeiro ficou esperto, falou assim: peraí, então vou revelar meu sonho. Então fale-me o seu sonho. Ele contou o sonho: olha, eu sonhei havia 3 cestos, e o cesto menor estava acima e tinha as iguarias do Faraó, e as aves vinham, comiam ali as iguarias. Aí José olhou para ele e falou assim: olha, escuta, os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Você será pendurado, e as aves dos céus irão comer a sua carne. E ali naquele momento, em 3 dias, o aniversário do rei, aconteceu tudo como havia sido revelado. Depois de 2 anos, Faraó tem um sonho, e aí começa uma nova história na vida de José. Fique em pé aí no seu lugar, porque esse rema eu quero falar para você em pé. Escuta. Faraó tem um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Depois ele dorme, tem outro sonho: 7 espigas frondosas, 7 espigas mirradas. E as vacas gordas, magras, comiam as vacas gordas, e as espigas da mesma forma. O copeiro falou: olha, o faraó mandou chamar todos
os adivinhos, todos os sábios, ninguém decifrou. O copeiro falou: olha, meu senhor, quando eu estava lá na prisão, eu conheci um homem, e ele decifrou os nossos sonhos, meu e o do padeiro, e hoje estou aqui. Manda me chamar este homem. José se apresenta diante de Faraó, abre as mãos assim, aleluia, diante de Faraó. Faraó conta o sonho, e quando ele revela o sonho, José então diz para ele assim: o sonho, ele é espiritual, vem da parte de Deus, escuta. 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura. 7 vacas magras, 7 anos de fome. Deus revelou a você, ó Faraó, para que o Egito não passasse pela sequidão, pela fome. O que deve ser feito? Levante administradores, levante homens, um homem capaz para administrar nesse tempo de fartura. E aí Faraó olha para José, olha para toda a equipe e diz assim: onde encontraremos homem com tanta sabedoria como você, José? A partir de hoje você vai ser esse governador, você vai administrar tudo, você estará abaixo de mim. E naquele momento, José, que já tinha autoridade recebida lá no cárcere, agora recebe um outro nível de autoridade, recebe poder para governar. Abre as mãos, aleluia, fecha teus olhos, abre as mãos. O Senhor te dá poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. O Senhor te dá poder e autoridade para governar, para vencer. O Senhor te dá poder e autoridade para superar todas as suas crises, todos os seus problemas. A sua empresa vai melhorar, irá virar uma chave nova na sua vida. Virá um tempo de abundância, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de bênção. Creia em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Deus te deu autoridade. Pastor, olha só, pastor Agapito, ele perdeu o destaque, perdeu a confiança, recebeu autoridade e poder, e Deus restaurou tudo. Restaurou o destaque, restaurou a confiança, a autoridade e o poder. Deus tem dado isso para nós. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar